Mateus capítulo 25 diz assim, versículo 1: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Curva sua cabeça para nós orarmos. Deus tem uma palavra nos nossos corações essa noite. Espírito Santo, eis aqui, ó Deus, a tua igreja. Eis aqui, ó Deus, a tua palavra. É uma oportunidade singular, Senhor, estar reunidos com os meus irmãos para compartilhar dos teus segredos, dos teus tesouros, dos teus mistérios. Espírito Santo, tudo que tu fazes é extraordinário e é profundo. Usa minha vida, ó Deus, como um canal nas tuas mãos. Usa-me conforme o teu querer. Traz as nossas mentes, o nosso coração e os nossos ouvidos cativos à tua voz. Fala poderosamente à tua igreja essa noite. Saiamos daqui, ó Deus, transformados, libertos, com a visão de reino, com a tua visão, e que o teu Espírito possa trazer despertamento à tua casa. Assim nós te pedimos, seja bem-vindo, Espírito Santo. Quem prega essa noite é mais uma vez o teu Espírito de Deus. Por isso, Espírito Santo, nós nos colocamos na dispensação e te agradecemos pela honra, pela oportunidade de te adorar e te servir. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Quantos de nós já ouvimos a ministração dessa parábola, a parábola das 10 virgens? Declara assim comigo: é tempo de prudência, é tempo de buscar sabedoria, é tempo de buscar conhecimento de Deus, é tempo de buscar entendimento das coisas de Deus. Declara para o teu irmão: é tempo, é agora, é para hoje. Deus tem que nos despertar. Essa palavra dessa noite é uma palavra de despertamento. Nós estamos num culto de santa ceia e Deus precisa nos sacudir. Diz para o seu irmão: não durma, porque Jesus não vai deixar você dormir. Eu estou aqui do teu lado para te sacudir, para te acordar, para te despertar, porque o tempo é perto, é breve. Esse tempo é agora, é tempo de prudência. Amém? A Bíblia fala aqui sobre 10 mulheres, 10 virgens. E aqui se fala sobre o Senhor, o noivo. Jesus é conhecido como noivo. E a igreja é conhecida perante a palavra como a noiva de Cristo. Por isso hoje de manhã nós estávamos estudando e ministrando. Que significado é esse que tem a igreja? Por que eu preciso estar na igreja? Por que é necessário eu estar em comunhão com a igreja? Porque nós somos um corpo. E esse corpo forma a noiva de Cristo. Amém? O noivo é Jesus Cristo. E aqui nesse texto, nessa parábola, Jesus usou muitas parábolas para trazer os mistérios dele ser revelado a nós, homens. Como é que nós poderíamos conhecer um Deus
E Deus é tão extraordinário, Ele envia o seu Filho, Ele vive como homem, e Ele agora começa a conversar como homem. Quantas histórias você ouve, quantos noticiários você assiste para entender o prognóstico do país, para entender os tempos que estamos vivendo? Você tem que assistir notícias, você tem que se inteirar com conhecimento. E Jesus, como homem, Ele andou entre nós e conversou o assunto de homem, assunto dos homens. E para Ele explicar sobre os mistérios elevados da grandeza dEle, Ele começou a trazer parábolas. E essa parábola ela não está aqui por acaso. É hora de nós nos despertarmos. Aqui essa parábola diz que havia 10 virgens. E por que fala sobre casamento nessa parábola? Porque naquela época, quando o noivo saía para o casamento, quando ia se dar em casamento naquela época, acontecia o seguinte: a noiva e o noivo ia à casa da noiva. E lá na casa da noiva, ele se ajuntava com a noiva e os convidados. E agora, ele saiu da casa da noiva e ia para a casa do noivo. Que interessante isso. Ia para a casa da noiva e depois ia para todos agora, os nubentes, noivo com noiva e convidados, ia para a casa do noivo. E na casa do noivo, a festa durava 7 dias. Diz comigo, uma semana inteira. Na casa de quem? Não era na casa da noiva. A festa que durava muitos dias era na casa do noivo. O noivo vai buscar a noiva e ali se ajunta com a noiva. E agora vem a noiva e as testemunhas, as damas de honra, os convidados. E o casamento vai acontecer aonde? Na casa do noivo. Nós somos preparados por Jesus através dessa parábola para algo no futuro que está muito próximo. Quando Jesus faz essa parábola, Ele começa a contar uma historinha. E essa historinha tem que despertar a mim e a você. É uma história do tempo do fim. Havia o noivo, havia a noiva, havia convidados, mas havia 10 damas de honra. Declara-se comigo: 10 mulheres puras, virgens. Essas eram as damas de honra. E essas damas de honra, 5 delas, a Bíblia diz que elas estavam, no versículo 4, elas eram consideradas prudentes, porque elas tinham lâmpadas. E nessas lâmpadas, para ter lâmpada, tinha que ter azeite, porque para ter luz, tinha que ter fogo, e para ter fogo, tinha que ter o azeite. E o azeite enchia aquela lâmpada de luz, acendia o fogo. E ali agora, quem já viveu na fazenda com lamparina? Quem conhece lamparina? Oh, que maravilha, tempos de infância, lamparina. A lamparina funciona sem óleo? Sem querosene? Não. Ela existe, mas só tem luz se tiver querosene. Aqui Jesus está contando uma história. 5 dessas moças eram prudentes. Elas tinham lâmpada e elas tinham azeite. Se elas tinham lâmpada, a lamparina, e tinha azeite, diz comigo, elas tinham a luz. Que coisa linda. Mas a Bíblia também relata que as outras 5 damas não tinham o azeite. Elas tinham as lamparinas, elas tinham as lâmpadas, mas não tinha azeite. E elas ficaram esperando o noivo chegar na casa da noiva, mas o noivo demorou. Diz comigo, fala para o teu irmão, o noivo demorou. E o que aconteceu ao demorar? O noivo demorou e elas dormiram. Elas pegaram no sono e elas foram dormir. Estão aguardando. Mas a Bíblia diz que enquanto dormiam, lá pela meia-noite,
ouviu-se grito, alvoroço, pessoas gritando: eis o noivo! Eis o noivo! Saiam ao encontro, rápido, correm! Porque as damas de honra, elas tinham que recepcionar o noivo na chegada para encontrar com aquela noiva. Dama de honra. Eis o noivo! Saiam ao encontro! Aquelas 5 que estavam prudentes, imediatamente estavam prontas. Elas agora vão cortejar a chegada do noivo. Na chegada da noiva, e vão sair em cortejo agora, conduzindo noivo e noiva para o casamento na casa do noivo. Mas 5 daquelas mulheres não tinham o seu azeite. Aquelas 5, elas se tornaram nécias. Elas dormiram no ponto. Elas deixaram o tempo passar, porque achavam que daria tempo ainda de preparar o azeite. E naquele momento do alarido de guerra, eis o noivo sair ao encontro. Aquelas 5 que não tinham nada chegaram para as 5 que estavam preparadas e disseram assim: dá um pouquinho do teu azeite, por favor, pelo amor de Deus. Sabe aquela cola na faculdade? Me dá um pouquinho do teu conhecimento. Me dá um pouquinho da tua unção. Dá um pouquinho da tua oração. Dá um pouquinho da tua comunhão com Deus para mim. Passa aqui por osmose. Quero andar um pouquinho mais com você. Porque aqui não tem azeite, mas você tem com sobra. Dá um pouquinho. Dá para você orar para mim? Dá para você fazer uma campanha lá na igreja por mim? Dá para você me ensinar alguma coisa? E sabe o que aquelas prudentes falaram? Não posso te dar, porque vai faltar para mim e vai faltar para você, e não dá mais tempo. E elas saíram imediatamente para o cortejo nupcial do noivo com a noiva. Nós, como igreja, Deus quer hoje despertar a minha vida espiritual e a sua. De que forma nós estamos vivendo? Somos as 5 prudentes ou somos as 5 nécias? Deixa para a semana que vem. Semana que vem eu vou planejar melhor a minha agenda e eu vou buscar a Deus. E vou ter um pouco de conhecimento de Deus. Como é que faz campanha? Como é que jejuma? Eu não sei nada disso. Na semana que vem, aliás, na semana que vem não, no ano que vem, eu estou planejando ler a Bíblia inteira, para ter mais conhecimento e ter uma vida mais alicerçada. Talvez alguém falou isso essa semana. Talvez você está planejando: olha, esse pecadinho de estimação eu vou dar um jeito, mas por enquanto eu não estou dando conta. Deixa ele quietinho, ninguém sabe. O ano que vem, na virada do ano, eu despisto. Queridos, o noivo demorou. Mas diz comigo assim: mas o noivo chegou. Diz assim para seu irmão: o noivo demorou, mas o noivo chegou. Eu e você, a pergunta de Deus para mim e para você: como está a tua vida? Tem lâmpada? Tem azeite? E tem luz? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E nós ficamos só confiados nisso. Mas ele diz assim: mas vós sois a luz do mundo. Irmãos, não vai dar tempo de nós nos prepararmos, irmos na casa do parente pedir perdão. Não vai dar tempo de você consertar e lavar as suas vestes. Não vai dar tempo de você consertar o que está torto. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Versículo 8 diz assim: as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Às vezes até você tem o Espírito Santo na tua vida. Talvez você ainda tenha até a comunhão com Cristo, mas está ficando, a chama está diminuindo. Você não sabe nem qual foi o último dia que você teve um momento tão especial com Deus, de você chorar na presença do Senhor e falar assim: Senhor, me enche de novo de fé. Está diminuindo. Depois eu vou buscar mais.
Depois eu vou ouvir mais da palavra. Mas por enquanto não está dando. Por enquanto eu estou trabalhando. Tenho contas para pagar. Tenho que trabalhar dia e noite. E você está deixando. Hoje de manhã, quando nós estávamos ministrando sobre o arrebatamento, o início, trazendo uma reflexão. Todos nós hoje estamos sendo afligidos numa rotina louca. Você planeja fazer 3 coisas no dia, não faz nenhuma, porque deu tudo errado. O trânsito não deixou, quando chegou já passou, se tinha um compromisso marcado, chegou atrasado, não aconteceu. E ficamos com aquela angústia. Temos hoje uma vida corrida de trabalho com angústia para trazer o sustento, para planejar algo no futuro que seja mais confortável para a vida no futuro. E esquecemos que Jesus pode voltar a qualquer momento. E um projeto que pode durar a sua vida toda, eterna com Deus, tem ficado para escanteio amanhã, depois. Na hora que a coisa aperta, corre para o pastor, a pastora, para a igreja. Orem por mim, dá um pouco do vosso azeite. Quem tem unção de Deus para profetizar minha vitória e meu milagre? Nós estamos na reta final da igreja. Esses dias agora todos, eu e meu marido compartilhando algumas coisas. E hoje Deus falou assim comigo: conversa isso com a igreja. Nós estávamos em 2005, 2006, quando Deus usou um profeta, um servo de Deus, um judeu, no meio de uma igreja lotada, cheia de pessoas. E era um congresso. E nós estávamos no meio da multidão, lá no altar para nos ver. Nós estaremos sendo vistos por uma formiguinha, cabecinha só. E aquele homem apontou no meio da multidão e descreveu a nossa roupa: esse casal aí vem aqui. E nós fomos até o altar, estava nos chamando, dando uma ordem. Deus tem uma palavra para esse casal, é aqui em cima. E nós saímos ali do meio daquela confusão de gente, era gente demais. E a palavra de Deus foi o seguinte: preparem-se, Deus levantará vocês para a igreja do fim dos tempos. Eu falei: ai, Jesus, era tudo que eu vivo não desejando isso. Fim dos tempos, então está muito longe. E aí quando Deus me chama para o pastorado, em 2011, isso foi em 2005, 2006, quando Deus me chama para o pastorado em 2011, com uma conversa muito nos meus ouvidos, perguntando assim para mim: o que esperará para fazer algo para mim no meu reino? Tenho te dado vida, tenho te dado saúde, tenho te dado do melhor dessa terra, tenho te feito desfrutar de alegria na minha presença. Até quando vai esperar para fazer algo para mim? Aquilo me constrangeu, porque a doença não estava na porta, porque a miséria não estava na porta, porque a infelicidade não estava na nossa mesa, porque estávamos vivendo felizes e vivendo em alegria, e continuamos vivendo assim. E naquele momento foi o momento de eu me render: Senhor, é verdade, o Senhor tem feito coisas extraordinárias e tem nos habilitado no poder da oração. Eu só tenho isso, eu só sei uma coisa: eu sei orar. Então Deus começou a trazer naquela época em Brasília pessoas para que eu ensinasse como orar. O meu ministério começou assim, ensinando alguém a orar. Até o dia de hoje eu fico ensinando alguém a orar. Escreve aí o que você tem que orar. Meu ministério começou assim: ensine alguém a orar. E eu perguntei esses dias atrás: muitas coisas eu ensino, o que você guarda para o dia seguinte? O inimigo rouba da mente das pessoas. E eu gostaria de fazer uma pergunta: a minha lamparina passou a ter azeite, a minha lâmpada passou a ter azeite quando eu comecei a trabalhar para Jesus? Se tinha, teve mais, passou a ter mais. E os tempos hoje estão mais curtos, porque a ordem de Deus para nós, para mim e para ele: Deus levantará você
vocês para ministrar a igreja no fim dos tempos. Sacode teu irmão aí. Já chegou. Fim dos tempos. Eu estou vivendo uma palavra profética que era no fim dos tempos. E o fim dos tempos diz que o amor se esfriaria. Muitos sairiam com a mão na cabeça pelas ruas, sem ter o que comer. O sustento ficaria escasso. Enfermidades e pestes e terremotos aconteceriam. Igreja, hoje é dia de despertar. Dá um tempo para a tua necessidade e busca a Deus de verdade. As contas, fique tranquilo, Deus vai pagar. Deus vai levantar sustento. Deus vai trazer sustento dos quatro cantos. Mas se você se levantar para buscar a Deus de verdade, Ele vai te suprir. Ele não vai te deixar, não vai te desamparar. Mas muitos só estão buscando a Deus pela condição financeira, porque eu tenho necessidade de ter uma vitória. Glória a Deus, se isso é o motivo de você estar aqui hoje, para ouvir essa palavra. O noivo está às portas, Jesus está às portas. Hoje nós estávamos vendo a reportagem que está no YouTube, dessa reportagem que um jornal nacional grava, e ele fala de um asteroide que os cientistas da NASA já estudaram sobre esse asteroide. Tem 2 quilômetros de distância, de diâmetro, e ele está vindo em direção à Terra. Ao colidir com a Terra, a previsão é para fevereiro de 2019. Eles dizem que a Terra ficará por 2 anos sem luz, poeira, sem a luz do sol. E hoje de manhã nós pegamos a palavra, porque Deus está preparando os cientistas que são ateus para profetizar a volta de Jesus. Eles estão muito preparados cientificamente, são inteligentes, e Deus preparou a ciência para ser usada em suas maravilhas, como a Bíblia diz. E tudo está interligado. E a Bíblia diz que o sol desaparecerá e que o dia se tornará noite. E a previsão dos cientistas, 2 anos, uma poeira sobre a terra, ondas gigantes de 1 quilômetro. Eu estou morando no 15º andar, eu já fiz as contas, já era. Essa é a reportagem, se você puder, assista. Eles gravaram, porém não foi ao ar. Mas deixa eu dizer uma coisa, o culto não é para ter pânico não, o culto é para você ser crente, é para você ser de Jesus, e as tuas vestes estarem limpas, alvas como a neve, preparados para subir, deixando a dívida aí, deixando a enfermidade aí, deixando a depressão desse mundo, a opressão desse mundo, tomando posição. É hora de decidir. Ninguém dá glória a Deus, eu dou glória a Deus, eu estou decidindo. É hora de decidir. Sacode o teu irmão, é hora de decidir. Chega de viver essa vida com Deus mais ou menos. Quem dá glória a Deus? No versículo 10, às vezes, irmãos, nós estamos esperando a oração do nosso irmão, da nossa esposa, do nosso esposo. E no passado, meu esposo, ele veio para Cristo através da minha vida. Quando Deus começou a abençoar a vida dele, ele começou a dizer, até na minha família, é a oração dela, é a oração dela. E um dia eu falei assim para ele, chega, agora vai ser oração sua, vai ser oração sua. E começou a ter relacionamento com Deus, e começou a ter intimidade com Deus. Tem que chegar um dia que você tem que decidir. A salvação é individual, a decisão é individual. Eu não vou conseguir levar toda a igreja comigo se a igreja não for. É tempo de nós nos santificarmos. O relacionamento é individual. E o que pastor, e como é que faz com as minhas lutas internas e pessoais? A Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e completa comigo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 10, aquelas 5 virgens que
que eram nécias, diz assim, se você está com a Bíblia de Mateus, capítulo 25, versículo 10. Saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo, e as que estavam despercebidas entraram com ele. As que estavam apercebidas entraram com ele para bodas. E fechou-se a porta. Declara-se comigo. E a porta fechou-se. E a porta fechou. E elas foram procurar azeite. Queridos, se Jesus voltasse hoje, muitos vão ficar. E muitos vão procurar a palavra de Deus aonde que tem alguém pregando dor e sofrimento e angústia de morte por ter ficado. Os meus filhos subiram, meu esposo subiu e eu fiquei. O pastor não está lá mais para ministrar. Quem há de ministrar? Angústia, dor e sofrimento. A porta fechou. E aquelas mulheres chegam até a porta do noivo e dizem assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Hoje o tempo está acelerado, correndo. Não dá tempo de muita coisa. Jesus pode voltar para alguém que está aqui nessa noite amanhã. Jesus pode voltar essa noite para alguém. Jesus pode voltar ainda esse ano para alguém. E eu te faço uma pergunta: como está a tua vida? Está preparado? Lucas capítulo 15, versículo 20, se você puder abrir. Nós temos um Deus que nos aguarda, mas a decisão de tomar uma vida com Deus e de seguir a Cristo é uma decisão diária. Lucas capítulo 15, versículo 20, assim: levantando-se, foi ter com o pai, e vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, compadecido, correndo, abraçou-o e beijou-o. Hoje, assim como o filho pródigo, ele toma uma decisão, e quando ele decide ir encontrar o Pai, o nosso Pai Celestial, nosso Pai é um Deus de amor, Ele não vai te perguntar por que tanto tempo afastado sem tomar a decisão certa. Ele só vai te abraçar, te beijar, te receber. É um Deus de amor. Está disponível para perdoar, mas existe uma porta. Abra a tua Bíblia, se você puder, Mateus capítulo 7, versículo 13. Deus te trouxe essa igreja nessa noite para um posicionamento diferente. Um posicionamento com convicção. Um posicionamento individual. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Versículo 13 de Mateus 7. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Versículo capítulo 22 de Apocalipse. Deus está te dando uma ordem: escolha o caminho que é Jesus. Pode ser apertado, pode ser de renúncias, deixando o pecado, deixando as velhas crendices, deixando de lado as idolatrias. É um caminho estreito, só cabe você e Deus, mas tem recompensa. Ter uma aliança com Cristo, selar a sua vida pela fé, selar a sua vida pelo batismo, isso sim é preparar a lâmpada com azeite. Viver uma vida de santificação, não pela vista dos amigos, mas como Deus olha para você e como Ele te vê. Deus me aprovaria? Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Estou sendo aprovado por Deus? Estou no caminho certo? As minhas lutas, as minhas tentações me fazem louvar mais a Deus. Porque amanhã Deus dará a cada dia a recompensa. A recompensa vem a cada dia, o sustento é diário, o maná é diário, a
é tão simples. Eu dou um passo para Cristo, Ele dá um passo para mim. Apaga o meu passado, perdoa as minhas iniquidades, e eu tenho garantia de vida eterna. E depois disso, vou continuando a conhecer esse Deus que me amou tanto. Eu continuo na presença dEle porque Ele me amou tanto. E eu continuo buscando porque Ele me amou tanto. Apocalipse capítulo 22, 14 e 15 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Em outra tradução diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e aqueles que amam a prática da mentira. Nessa noite, Jesus diz para mim e para você, assim como Ele falou em João 10: eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão por essa porta. Jesus é o caminho. Eu estou pregando para muitos que já têm Jesus, mas é uma autoavaliação. Será que as nossas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro? Será que o azeite do Espírito Santo tem sido a marca na nossa vida? Quando o Espírito Santo está na nossa vida, temos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros, temos paz no nosso lar, podemos ter angústias, aflições, tribulações na nossa casa, mas Jesus é o centro. E se Jesus é o centro, todas as coisas vão entrando no eixo e todas as coisas vão caminhando para o bem daqueles que amam a Deus. Como está a nossa vida, irmãos? Essa noite é noite de reflexão. O Rei está voltando. Eu posso te declarar isso. Jesus está voltando. Quando eu vejo a juventude totalmente perdida, quando eu vejo os pais sem nenhum amor pelos seus filhos, quando eu vejo os seus pais usando dos filhos para as drogas, quando eu vejo os pais levando os seus filhos para a prostituição, dando motivação a eles viverem uma vida de prostituto, uma vida adúltera, quando eu vejo nós que somos homens e mulheres escolhidos por Deus para administrar uma geração, que a geração começa na nossa casa, se nós estivermos levando uma vida relaxadamente, Deus vai te cobrar de nós. Hoje nós precisamos tomar uma posição muito firme com Deus. Jesus, eu quero rejeitar essa vida do mais ou menos, porque Deus falou assim: ou tu és quente ou tu és frio. O morno eu rejeito, eu vomito. Sabe o que é o morno? Um pé na igreja, um pé no mundo, buscando a Deus e gostando um pouco do pecado. Mente dispersa. Eram 10 virgens, 5 estavam prontas, apostos a qualquer momento. Eu faço uma pergunta para te perguntar, para te fazer uma análise no seu interior, no seu coração. Se Deus te chamasse hoje, você tem medo da morte? Não responda para mim. Eu não teria medo da morte. Eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho certeza que o Senhor me abraçaria. Eu tenho certeza que o meu espírito seria levado para Deus. Eu tenho certeza de convicção da minha salvação. Eu tenho certeza que Deus tem uma morada nas mansões celestiais. Igreja, se desperte nessa noite. O Rei está voltando. O Rei está voltando enquanto outros estão ministrando a prosperidade. A minha prosperidade está lá em cima. Vem de Deus. Mansões celestiais. Uma rua, ruas de ouro. Quando eu vejo a igreja desanimada para adorar e louvar, como viverá nas mansões de Deus? Porque lá será 24 horas adorando ao Rei dos Reis. O culto que não vai terminar. Aleluia. Quem dá glória a Deus começa a aplaudir o Espírito Santo de Deus. Quem está pregando a igreja: eu estou às portas, estou voltando. Aleluia. Sabe o que é necessário nessa noite? Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 3.
o que acontece? Pela crença, pela cultura religiosa, muitos esperam a morte porque a família vai ao purgatório e vai clamar para estar num lugar bom. Mas a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está destinado a morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo, não vai ter reencarnação, não vai dar tempo, não vai ter vela, não vai ter nada que te tire da decisão que você teve em vida. Pastor, eu vim aqui para receber outro tipo de palavra, mas Jesus está preocupado com a tua salvação. Glória a Deus. E quando a tua salvação for perfeita, Deus vai fazer milagres na tua vida. Glória a Deus. Não é salvação de fachada. Porque hoje de manhã eu estava ministrando. Muitos baterão na porta do Senhor e vão dizer assim: em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome falei em novas línguas. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Será que nós estamos sendo perfeitos para Deus? Jesus é o centro da tua vida. Deus é o centro do teu caminhar. Pense um pouco sobre você. Você estudou e você trabalhou, você trabalha e traz o sustento para a sua vida. Mas você não tem cuidado da sua vida espiritual, do que será da sua vida amanhã. E quando cuida, está cuidando mais ou menos. E isso deveria ser muito mais essencial e primordial e com mais primazia do que as demais coisas. Porque você acha que vai ter tempo. Mas esse projeto é o projeto mais sério. Sabe aquela previdência privada que você está pagando, quer pagar o resto da vida para ter uma aposentadoria no futuro? Começa aqui. Começa aqui. Vai ser para a vida eterna lá. Lá você não paga nada. Vai ser sustentado pelo maná celestial, na presença dos anjos, dos querubins, dos arcanjos, Espírito de Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso. E isso e essa parte ninguém vai poder tirar de você. Amém. Quantos depositaram a previdência em alguma instituição? Quando nossa companhia Varig, VASP e Varig, os duas, quantos funcionários, milhares de funcionários tiveram a sua esperança indo para o ralo? Depositaram uma previdência para ter uma aposentadoria, terem direitos, terem seguranças e garantias. De repente, dissolve tudo, destrói tudo, a casa cai. Mas aquilo que você está depositando em louvor e renúncia e santificação, ninguém poderá tirar de você o direito de viver nas mansões celestiais. Aleluia! Ninguém vai poder tirar. Ninguém vai poder tirar o teu nome do livro da vida. Ninguém vai poder tirar o teu nome e o predicativo é um servo do Deus Altíssimo. Entrai para o gozo do teu Senhor. O rei está voltando. Profetiza para quem está do teu lado. O rei está voltando. Toma uma posição hoje. Toma uma posição hoje. Eu sinto a presença do Senhor enquanto ministro. Meu Deus. 1 João capítulo 3. Aleluia. Versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Glória a Deus. Não é esse? 1 João 3:3, perdão. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas aqui voltando no que estava errado, porém está certo. Para que você tenha comunhão com Deus Pai,
Para que você tenha comunhão com Deus Filho, é necessário tirar o pecado que está lá em João 3:3. Para ser purificado, a sua primeira atitude hoje: eu preciso pedir purificação da minha vida, purificação das tuas vestes. Jesus, lava as minhas vestes com o teu sangue, mais alvo que a neve. Quem dá glória a Deus? Hebreus capítulo 4, versículo 7, para nós encerrarmos. Hebreus capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: o dia está pronto e ele se chama hoje. Eu não poderia deixar de ministrar essa palavra no dia que se chama hoje. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Versículo 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Presta bem atenção que nesse versículo 7, o dia hoje está em letra maiúscula. Esse dia que se chama hoje, diz para o teu irmão: esse dia que se chama hoje não te pertence. Esse pertence ao Rei dos Reis. Por isso ele é letra maiúscula. É o dia que Deus tem um encontro com a tua vida e com a minha vida. É hoje. É hoje que nós precisamos pedir: Jesus, quanta contaminação desse mundo, quantas palavras negativas contra a igreja, quanta coisa eu deixei para me afastar do teu real projeto. Igreja, profetiza o teu irmão, igreja é corpo, e o corpo não anda por partes, anda unido em comunhão. Quem dá glória a Deus? Vai se colocando de pé. É hoje, é hoje. Tu és um corpo de Cristo. Deus te chamou para andar em unidade, andar em comunhão, e hoje precisa confessar. Nós precisamos nos atentar e confessar. Curve a sua cabeça. Dá-nos do teu azeite, por favor, dá um pouco do teu azeite. E aquelas damas prudentes disseram: não posso dar do meu azeite a você, porque pode faltar para mim. Como está a tua comunhão com Deus? Está vivendo a comunhão dos outros? Pega a bênção na sombra do outro que está ao teu lado. É individual. Quando Deus nos chamar, se nós não subirmos para o arrebatamento, nós poderemos ser chamados pela morte. E quando Jesus nos chama, ali naquele caixão vai só você e Deus. Mais ninguém. Nem tua riqueza, nem o teu contra-cheque, nem aquilo que você tanto amava. É você e Deus. E o que viveu aqui, e o que preparou aqui, e o que purificou aqui, está guardado. Até o dia final, o teu depósito, até o dia do julgamento. E nós precisamos repensar: Jesus está voltando, eu estou batizado, eu estou em comunhão, eu estou em aliança perfeita. Deus está te dando uma oportunidade. Aleluia. Nós iremos louvar. Eu quero que você converse com Deus. Pede a Deus misericórdia pela sua vida. A porta pode se fechar, mas feliz é aquele que entrou pelas portas. Feliz é aquele que entrou pelas portas da salvação, as portas do selo, ser selado pelo sangue, o sangue de Jesus, ser selado pelas águas do batismo, na presença das testemunhas, dizendo assim: verdadeiramente eu sou de Cristo. Eu preciso disso, você precisa disso. É no tempo de agora, e é hoje. E é o dia de hoje, não te pertence, pertence a Deus. E a ordem é essa: se ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureçais o vosso coração. O nosso Deus é um Deus amoroso. Ele só te pede uma coisa: filho meu, dá-me o teu coração. Tira todo o achismo desse mundo, tira a vaidade, tira todo o orgulho, tira toda a dureza.
que te impede da maior e melhor comunhão, do melhor tempo que está para acontecer na tua vida. Comunhão perfeita com Deus, é paz, alegria de verdade. Alegria de verdade. Você pode não ter muitas coisas nesse mundo, mas se você tiver uma mansão celestial preparada para você, você é rico. Se você tem o Jesus como seu amigo, você é rico. Você não precisa da mesa cheia de amigos, você precisa só de um que é de verdade. Te amou primeiro. Aleluia. Você só precisa de um de verdade. Aleluia. Põe a mão no teu coração, tenha misericórdia da tua vida. Começa a pedir: Jesus, Jesus, me perdoa, Senhor. O Senhor me permite ouvir essa palavra, que o Senhor não abre mão da minha vida. Eu quero entregar de novo. É você conversando com Deus. Eu não vou orar por você agora. Eu vou cantar com os anjos. E quem conversa com Deus é você. Pede a Deus para retirar o que te impede na sua mente de ser perfeita a comunhão com Cristo. É a decepção dos outros? É o pecado dos outros? São aqueles que dizem ser de Deus que te desmotivaram a ter vida com Deus? Mas é individual, agora é você com Deus. E um dia se chama hoje, o Rei está voltando. Aleluia. Fechados. Esse momento é um momento de muitas decisões aqui nessa noite. Um posicionamento diferente. Dá-nos do teu azeite. As crianças, por favor, instrutores, todos de olhos de cabeça baixa. Eu te faço um convite. Deseja renovar a sua aliança com Cristo? Levante a sua mão. Deseja aceitar a Jesus de verdade? Deus te abençoe. Levante a sua mão, precisa disso. É um momento de decisão individual. Levante bem alto para eu ver a sua mão de pé. Aleluia, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Mais alguém para Cristo? Não se preocupe se você um dia fez isso, mas está precisando de fazer de novo. Hoje
Se chama hoje o dia. Não é amanhã e não é o ano que vem. Renova sua aliança hoje de verdade. Tem mais alguém que gostaria? Tem alguém que nunca fez essa decisão de receber Jesus como Senhor, receber perdão, receber uma nova história, Deus escrever o teu nome no livro da vida? Tem alguém que ainda não teve essa decisão? Levante a sua mão se você não teve essa oportunidade. Bem alto, tem mais alguém? Aleluia. Eu vou convidar você para vir à frente. Os que levantaram as mãos, eu preciso fazer, é ato formal. Deus precisa apagar toda e qualquer sentença, cantando ou alfa. Se você não levantou a mão, venha. Tem mais gente que precisa renovar a aliança com Cristo. No mundo espiritual, o inimigo da tua alma precisa ver a tua decisão. Precisa perder essa batalha espiritual. Tem que renovar e firmar. Não mais como antigamente, mas alguém levante a sua mão bem alto. Aleluia. Eu vou me insistir. Mais alguém para Cristo? Que Deus te abençoe. Vem para frente. Tem alguém que tem medo da morte? Jesus está voltando. Tem alguém que tem medo do dia do arrebatamento? Venha para frente. Aleluia. Uma salva de palmas. Porque são escolhidos. Deus não abre mão. Tem alguém que tem medo da morte e não tem certeza de salvação? Para onde você iria? Isso não pode ter dúvida na vida do cristão. Mais alguém para Cristo? De verdade. Tem um dia que é de verdade, irmãos. E o dia é hoje. Sai do teu lugar bem rápido. Bem rápido. Cheguem juntinhos aqui. Eu vou fazer uma oração. Vocês vão repetir comigo. Aleluia. Sai do teu lugar. Eu vou me esperar. Vocês que estão à frente vão orar comigo, dizendo assim: Senhor meu Deus, nessa noite que se chama hoje, eu entrego meu coração mais uma vez a Ti. Mas hoje, Senhor, eu bato na Tua porta, te pedindo a Tua misericórdia, o Teu favor, o Teu perdão. Lava as minhas vestes com teu sangue, purifica-me de todo pecado, tira todo medo da morte, toda incerteza da salvação. Hoje escreva o meu nome no livro da vida. Hoje me dê parte no teu reino. E hoje eu renovo a minha aliança com teu sangue, com teu Espírito. Jesus, coloca azeite na minha lâmpada. Quero estar pronto para o arrebatamento. Quero estar santo. Quero estar puro. Quero estar santificado.
ti, mas hoje eu firmo a minha aliança. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Espírito Santo, derrama uma unção de comunhão contigo, e eu sinto a tua presença a cada dia, alegria de estar contigo na tua casa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Pai, eu te abençoo, filha, eu te abençoo. Senhor, vai selando agora com a certeza de vida eterna, com a certeza de salvação, nação eleita, nação escolhida, chamados para o arrebatamento, chamados para ser santos, chamados para andar com Deus, chamados para estar com Cristo. Todo medo desse mundo, todo medo da morte, toda opressão maligna, em nome de Jesus está cancelada, e nós agora glorificamos, porque a festa no céu, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas pela vida deles.